Então, né, nós estávamos aqui no preenchimento do conduto. Eu vou colocar o pino no interior do conduto, né, no meio da resina, e vou me preocupar de ficar removendo ele, brincando com ele de posição. Tá tudo bem por aí? Não dormiram não, não deu tempo não, né? Lembra que eu falei no começo do ano que não pode dormir no interior, na sala de prótese fixa? Então, nós vamos colocar o pino e ir removendo esse conjunto, tá? E o macetezinho que eu dou, além de copiar isso que está escrito na literatura, para prestar atenção na hora da perda do brilho, da perda do brilho da resina, é importante que você preste atenção no seguinte: você dá uma experimentada com uma sonda exploradora e verifica se ele está durinho. Se você for tirando, perdeu o brilho, você inicia a remoção do conjunto. Se tiver saindo só o pino e a resina que você colocou no interior do conduto tiver ficando no interior do conduto, isso é indicativo de que ela ainda está muito mole. Aí espera um pouquinho mais. Isso é macete para você tirar isso adequadamente. Depois disso, você vai confeccionar a porção coronária e o acabamento. Vamos ver se a gente vê isso nas figurinhas? Bom, então olha só aqui o início, né? Então, desobturando com a broca de largo, a gente vai passar, a gente já fez isso, né? Já falou sobre isso, mas nós vamos passar mais rapidinho aqui, mensurando com a régua, né? Lembrar novamente do macetezinho que o Sidney falou para vocês. Se você determinar que você precisa entrar 16 milímetros, entra primeiro 14 por medida de segurança, vai lá, confere radiograficamente, verifica se verdadeiramente você tem condição de entrar mais os dois. Entra 14, depois entra os outros dois, né? Então eu posiciono o cursorzinho na broca de largo e vou entrar com brocas de maiores diâmetro para o menor. Primeiro com a broca de maior diâmetro, porque essa região do dente, ela é mais larga, né? Então eu vou entrar com a broca de maior diâmetro. Entra um pouquinho, depois substituo por uma broca mais fina, sempre considerando a distância que eu quero entrar. E vou assim até completar toda a quantidade que eu pré-determinei com a minha mensuração. Tudo bem? Lembrando que quem quiser fazer esse iniciozinho com o instrumental quente, né, o calcador de Paiva aí, né, que vocês usam muito na endodontia, quem quiser fazer, tranquilo, quem se sentir mais seguro. Mas é tranquilo, à medida que a broca vai penetrando, o cone de gutta-percha vai soltando, você vai percebendo ele. Tá vendo? Ó, o restinho dele aqui, soltando, tá ok? Então é tranquilo. Agora, claro, macete, encontrou resistência nessa manobra, para um pouquinho na dúvida, vai lá, faz uma radiografia, verifica se você não está saindo fora do longo eixo, do conduto que você quer desobturar. Tudo bem? E aí eu vou até, né, completar. Claro que aí tem os passos da radiografia. Por quê? Porque o objetivo... Essa radiografia aqui foi tirada já depois de desobturar, o paciente já estava com um pino provisório e uma coroa, né? Que a coroa não aparece aqui, né? Ela é radiolúcida, não aparece de resina. Mas aqui é mostrando a quantidade que foi desobturada, né? Então, foi desobturado os 2/3, né? Do conduto. Então, depois eu vou trabalhar com a broca de tal maneira para que essas paredes circundantes fiquem alisadas. E aí, estando assim, está pronto para eu realizar a moldagem propriamente dita, né? Próximo passo, então, qual que seria? Seleção, né? Esses pininhos vendem de diferentes cores, tem preto, vermelho, né? Mais frequência a gente acha o vermelho, nem o branquinho não acha com tanta frequência. Mas eles são pininhos que na casa de material odontológico vende pronto já, né? Então a gente não precisa, é de resina acrílica, não tem problema. Ok? Presta atenção, hein? O material que você usa aqui, porque tem gente que faz isso com clips, né? Já vi dentista moldar isso aqui com clips. Você deve fazer com material plástico, porque isso vai passar por um processo de fundição lá no protético e não pode ter metal no interior. E nem ter um material que não derreta, né? Que não evapore. No caso aqui é plástico. Ok? Aí tudo bem, pode. Então presta atenção, não pode ser com material metálico não, senão complica a vida do protético. Não tem jeito, ele perde o trabalho.
Então, ó, experimentando o pininho, né? Normalmente eles vêm longo assim, né? Com um lugarzinho aqui para você pegar, tá? Ou assim com bolinha. Você vai colocar no interior do conduto e perceber se ele está entrando bonitinho. Eu normalmente, quando eu demonstro a prática para vocês no laboratório, eu corto a pontinha dele porque eu acho ele muito longo, sabe? Mas não gera problema não, tudo bem. Feito isso, eu vou vaselinar, lubrificação do conduto com a vaselina, né? Eu gosto muito de usar uma lima velha. Você esteriliza ela, deixa ela no consultório lá, que você usa ela várias vezes, envolve ela com algodão e lubrifica o interior do conduto. Certo? Bastante vaselina em pasta mesmo, né? E aí vai com o pincel primeiro, enche o conduto de resina, tá vendo? O vermelhinho aqui é a resina Duralei, e fica observando. A hora que perder o brilho, tá na hora de você com a mão ou com a pinça brincar com isso, depois tirar e colocar, tirar e colocar. Essa manobra é para ele não polimerizar dentro e não prender. Mesmo vaselinado, novamente repetindo, se você não faz essa manobra, ele vai fixar aí dentro e você não vai tirar. Imagina você entrar nesse interior de conduto agora com broca para tirar o resto que ficou, né? Serviço para preso, né? Vai ter que sentar na pedra e chorar. Então, ó, coloca aí direitinho, bonitinho. Faz primeiro essa porção, aí agora... Depois que polimerizou, espera polimerizar primeiro. Se você brincou com ele de posição um pouquinho, ele não vai aderir. E se ele completar a sua polimerização você fazendo isso, pode deixar que ele não adere mais. Depois de polimerizado, ele não adere mais. Aí você pode completar todo o procedimento. Tá? Aí aqui para cima você vai levantar a porção coronal. A ideia no pincel, não fica bonitinho assim ainda, né? Você vai colocando, porque depois você vai dar a forma do preparo que você fez, né? Do preparo de 0,5 que você precisou tirar, 1,5, sei lá. Dependendo do tipo de coroa que você vai colocar nesse dente. Se é uma coroa metalo-cerâmica, tem que ter 1,5, 2 de redução na incisal, 1,5 na vestibular, 2 na incisal e 1,5 na palatina, né? Então, você dá a forminha nele, certo? Aí, bonitinho. Aqui tá sobrando para cima um pouquinho ainda, não tem problema, olha aqui. Depois você vai cortar com broca. Eu não gosto de dar acabamento assim, direto na boca. Eu prefiro, acho mais fácil, com a broca 717, que é uma broca que eu pedi para os senhores, a gente dá um acabamento em baixa rotação na mão. Então eu tiro isso aqui daqui da boca, venho para a peça reta, vou dando acabamento até dar a forminha de um canino, né? Porque o dente, o preparo não é uma miniatura do dente, então assim a gente vai fazer. E olha só, o que é importante, você perceber que a resina não está vindo até o ângulo cavo, até no término cervical na beiradinha. Ela fica lá para dentro, tá vendo? Porque eu tenho que pensar o seguinte, futuramente tem que ter espaço aqui para caber a coroa que vai ser feita sobre esse dente. Isso vai ser só o núcleo, o mecanismo de suporte da futura coroa. Precisa ter espaço aí para a coroa. Tudo bem? Por isso que justifica eu falar que eu estou fazendo uma moldagem por técnica direta, porque ó, já vai ficar pronto aqui em Duralei, né? Isso vai para o protético e ele vai fundir isso na liga metálica que você pré-selecionou, que você combinou com ele, tá? Vale a pena frisar aqui um detalhezinho, esse aqui parece que está aparecendo um pouquinho do branquinho, né? Não tem problema, porque se existir espaço entre ele e o conduto e as paredes circundantes, vai preencher de resina. Mas se ele estiver encaixando próximo, não vai ter espaço para resina. Por isso que ele está quase transparente. Porque eu estou falando isso que vocês ficam preocupados, às vezes, quando aparece um pouquinho, principalmente quando o pino não é vermelho, aí vocês observam, vocês ficam com medo, mas será que moldou? Será que entrou material? E entrou sim. Normalmente, quando fica uma bolha aqui, você percebe uma cavidade, um buraquinho. Se ficou bolha, se ficou lugar que não encaixou, que não moldou a parede circundante, tudo bem? Se fica assim, ele aparecendo, mas mantém uma lisura, é indicativo que ele estava bem próximo e não existia espaço para passar mais material, mas ele está ali, encostado na parede, certo? Durante o acabamento é importante, principalmente no segmento posterior, você ir colocando,
manda o paciente fechar em MIH e observar se você está deixando espaço ali de 2 milímetros aproximadamente para a coroa, não é isso que pede para o metalocerâmica? Se ele está seguindo o longo eixo do dente, enfim, para você fazer essa avaliação, tá bom? Você pode ir devolvendo na boca, dá um acabamentinho, devolve lá. Aí vê, não, tem que tirar mais desse lado, mais na mesial, mais na distal, mais na oclusal. E assim vamos indo até... Outra coisa, eu sempre friso isso, tem dentista preguiçoso, que joga aquele caroço de resina aqui, eu chamo até de um casco de tatu, e manda aquilo pro protético fundir. O protético não pode mexer. Como é que ele vai dar a forma do dente? Porque ele não tem o modelo. Isso vai sozinho. Ele não tem o modelo lá. Ele não sabe para onde cortar. Ele funde do jeito que você manda. Do jeito que você manda, vai voltar. Agora, o dentista deixa para fazer esse ajuste quando vem em metal na boca. Agora, ó aqui, serviço para preso. Primeiro, olha que burrice. Ele vai gastar 3, 4 vezes broca a mais, porque já vem em metal. E aí ele vai dar a forma do núcleo em metal aqui na boca. Presta atenção, né? É serviço para preso mesmo. Então, prestem atenção. Opa, um barulhinho ali, né? A porta. Quase que eu pulei aqui. Então, vamos... qual que é a dica? Caprichem. Perca o maior tempo possível. Perca o maior tempo possível com esse ajuste. Quando ele estiver em resina... Perca tempo agora, manda bonitinho, porque quando chegar de volta você não tem trabalho nenhum. Claro, um trabalhozinho sempre vai dar. Após a cimentação, você vai fazer o refino do término cervical para fazer a moldagem, para fazer a coroa definitiva, né? Mas quanto mais você caprichar nessa fase, menos trabalho você vai ter e vai economizar, porque você não vai gastar. Para desgastar a resina é muito fácil, né? A broca. Agora pensa bem em fazer esse desgaste em metal, esses ajustes. Serviço para preso. Então, não fiquem com preguiça. Tá terminando hoje às 19 horas, você quer ir embora tomar um chopp, 19h30. Tem problema, então? Para a moldagem agora. Nem justifica para o paciente. Põe um tapiazol ali. Sabe o que é tapiazol, né? Como é que é o nome do aquecimento que vocês usam? Branquinho? Não é o Tosporin. O Tosporin é o medicamento. Isso aqui, Puppossan, né? Põe aí. Vocês já viram falar na clínica quando os professores gritarem para você, está na hora do Puppossan? Puppossan é aquele remédio que quando o paciente chega, foi no dentista hoje, filho? Foi. O que você fez? Ele só colocou massinha. É o famoso tapiazol, né? Porque não vai dar para terminar a restauração, ele vai lá e põe a massinha branca. Então, aí você põe a massinha branca ali, né? O tapiazol, que é Puppossan. E manda o paciente voltar na outra sessão e aí você continua com tranquilidade, com coragem, né? E dá o refino e manda bonitinho pro protético fundir porque você vai ter muito menos trabalho. Eu quis dizer isso porque não tem problema. Você pode guardar isso aí uma semana, 2, não tem problema. Na hora que voltar você pode recolocar, né? Desde que esteja limpinho e continuar dali. Você pode errar isso aqui 200 vezes. Você tirou demais, põe resina, né? Tem demais, desgasta. Então pode mexer quantas vezes quiser e em horários diferentes. É claro, se você levar 3 sessões para fazer um núcleo desse, não vai dar, o dinheiro que você ganha não vai dar nem para pagar o esmalte da unha da secretária, né? Nem o sapato alto de salto 15 dela. Então precisa prestar atenção nessas coisas. Tempo é dinheiro no consultório, sim. Vamos fazer tudo com amor, com critério, mas utilizar bem o tempo, né? Produtividade. Lembrar da receita e despesa, né? Se você resolve em uma sessão, você já liberou aquela sessão para outro paciente, né? Então, é assim que deve ser. Tudo bem? Aí ele uma outra vista, bonitinho, né? Aí ele foi pro protético, o protético fundiu na liga sem vergonhinha, que essa liga base cobre alumínio, né? Se Deus quiser, logo a gente para de usar essa liga, se possível mandar fazer em níquel cromo, mas ainda ela é utilizada, é a liga mais utilizada ainda no mundo, tá? É para a confecção dos núcleos. Aí vale aqui mais reforçar a lembrança, se nesse momento puder bater um papo com o paciente, ele tiver uma joia, alguma coisa de ouro em casa e que te dê para fazer a fundição, faça isso. Você acrescenta um pouquinho mais, compra e mistura esse ouro, se for um ouro mais alto, né? Aproximadamente um núcleo desse aqui, cada um desse aqui, você vai precisar de aproximadamente, ele em si vai dar umas 3 gramas, 3 e pouco. Mas para fazer o processo de fundição, você vai precisar de umas 5, porque você precisa ter um volume maior
Lá na frente vocês vão entender isso, para ter peso na hora que o metal estiver líquido para ser injetado no interior do anel. Mas não se preocupa com isso não. Então é aproximadamente umas 5 gramas. Aí a foto meio... Esse caso foi de um menino que a gente orientou no TCC dele, e ele fez. Ele teve algumas fotos que não estavam legal, mas tudo bem. Aí é só mostrando para vocês então, é legal que você, ao núcleo chegar do laboratório, você posiciona no remanescente radicular e faça uma radiografia para verificar como que está isso aqui. Como que está o encaixe, se está legal. Pequenas deficiências e até maiores que essa, sabe? Eu sei que isso é motivo de discussão ainda hoje em várias escolas, mas quando eu fazia o mestrado, teve um professor que esteve trabalhando com os soldados nos Estados Unidos, no Vietnã, e disse que eles fizeram uma pesquisa muito legal, com não sei quantos mil soldados que eles fizeram, e para investigar núcleos que foram colocados deficientes, né? Faltando um pouquinho, porque o pessoal tem uma preocupação de crescimento bacteriano. Mas eles provaram no trabalho deles, esse professor ele tinha vindo dos Estados Unidos recente e então ele passou essa pesquisa deles. Eu achei legal, né? E apesar de ser protesista, mas ele estava dando essa aula de núcleos. Mas ele disse o seguinte, que pequenos espaços que porventura fique aqui, desde que não coloque em risco o braço de resistência, né? Que está representado nisso aqui, se não ficar muito curtinho. Não tem problema nenhum, porque não vai chegar, isso aqui vai ser cimentado, né? Então não vai chegar bactéria nem de via externa para a via sistêmica, nem vai passar de via sistêmica para a via externa. Então ele falou que depois eles tiravam isso aqui, essas raízes, e verificavam que não tinha crescimento, não tinha nada de bactéria aqui. Então, pequenos espaços, desde que não coloque em risco o mecanismo de retenção, pode deixar tranquilamente dormir. Tranquila ou tranquila. Beleza? Então nós moldamos nossos núcleos por técnica direta. Beleza? O que a gente tinha que falar de núcleo por técnica direta era isso. Dá pra gente ter uma ideia. Agora nós vamos, com certeza, realizar uma moldagem dessa, né, no laboratório, e depois vocês já vão partir para a clínica. Aquela raiz que eu pedi do dente anterior, de preferência de um canino superior, sempre nesse início, todos os procedimentos que vocês forem fazer, privilegiem dentes maiores, que isso facilita esse primeiro contato, tá bom? Porque se você pega um dente muito pequenininho, de repente você erra ali, você acha que o problema é seu e não é, ainda que o dente é muito pequeno. Você precisa ter um adestramento manual melhor. Tudo bem? Técnica direta, né? Opa! E a técnica indireta? Vamos lá. Conforme nós definimos a técnica indireta, você vai moldar, né? Você vai preparar o conduto lá na boca e ao invés de moldar com Duralay diretamente lá, você vai moldar com material elastomérico, né? Qualquer um do grupo deles aí se presta bem. É utilizado com maior frequência o silicone de condensação, mas pode usar qualquer um do grupo elastomérico e vai obter um molde, manda para o protético vazar o gesso e esculpir sobre o modelo. Vamos lá. Preparo da coroa remanescente, idem ao anterior. Remoção da parte do material obturador, tudo igual. Preparo do canal com as brocas de largo, no nosso caso. Seleção do suporte. Suporte é a mesma coisa que pino, tá bom? Leiam como pino, que é um pininho Duralay. Moldagem pela técnica de eleição. E você vai obter o molde. Você vai mandar para o laboratório para ele vazar o gesso e lá no modelo de gesso ele vai confeccionar o pino. Vamos ver aqui. Esse caso, olha aí, esse paciente relatava, né, insatisfação com essas duas coroas, foi passado por tratamento endodôntico, escureceu demais, um rapaz jovem, né, um jovem adulto, aí, uns 30 anos, olha aí. Né? Aí, não tem outra saída aqui. Clareamento resolve isso aí? Muito pouco, né? Vai melhorar um pouquinho, mas não vai ficar agradável à visão. Então, a sugestão foi confecção de duas coroas, e coroas puras em cerâmica, né? Caro. Quanto trabalhozinho desses? Duas coroas, 4.000, mais dois núcleos de 250, 4.500, mais ou menos, o preço de hoje, né? Seria. Então, cortou-se a coroa mesmo, né? Aqui não tem jeito de
de ser menos radical. Se fosse hoje, isso foi feito há uns 15, 20 anos. Se fosse hoje, eu optaria em fazer talvez só lentes de contato, né? Deixava escuro lá por Palatina. É claro que eu gosto de, mesmo nesses casos, como alguns autores preconizam, seria legal pelo menos a colocação do pino também, mesmo que fosse fazer faceta, fosse fazer lentes de contato, devido à friabilidade desses dentes que passaram por tratamento endodôntico, ou seja, não dá para confiar na resistência, se desgastar um pouquinho para fazer a faceta, né? Do laminado ou a lente. O que vai definir essa terminologia lente, faceta, é a quantidade de desgaste, e aqui você iria precisar de um pouco mais de desgaste para mascarar essa coloração escura, né? Porque o substrato, que é o que vai sobrar, vai ser escuro, então para eu esconder eu teria que ter um espaço legal. Quando o dente hoje, a definição hoje basicamente é assim, né, gente? Lente depende a espessuras. Se ela é mais fininha, lente. Se ela é mais espessa, é uma faceta de porcelana, né? Que a gente já faz tempo, só mudou de nome um pouquinho, porque hoje, quando a coloração está agradável, a gente desgasta bem menos, copia o substrato que sobrou lá no fundo. Aqui não daria. Mas aqui a opção foi coroas totais, certo? Tá aqui o tratamento endodôntico, estou selecionando cor aí, mas enfim. Aí, né, desobturação dos condutos, com as brocas, tudo do jeito que a gente aprendeu, seleção de um postezinho, de um bastão, ou pino, né? Ou suporte, mesma coisa. E aí como é que a gente faz? Olha, presta atenção que é rápido aqui, para vocês entenderem. Você espatula o material leve primeiro, ou você pode fazer dupla mistura em tempo único. Nós vamos trabalhar isso na hora que tiver em moldagem. Eu sei que vocês já devem ter feito moldagem. O material de moldagem, o silicone, você pode fazer simplesmente dupla mistura. O que é dupla mistura? Olha só, eu estou falando dupla mistura. Então você vai espatular o material pesado, que é o mais frequente, aquele material denso, vocês devem ter feito isso no materiais dentários, e leva para a boca. Espera a polimerização, tira, faz os alívios ou não sei qual foi a técnica que vocês aprenderam, espatula o material leve, carrega o interior do molde com material leve e volta para a boca. Dupla mistura, fizemos em 2 tempos. Mas eu posso usar dupla mistura em tempo único, certo? Ou vocês podem estudar aí na literatura e estar com tempo único, mas é a mesma coisa. Aonde? A hora que você está espatulando o material pesado, a secretária está espatulando leve ao mesmo tempo. Então, dupla mistura em tempo único. Ou o contrário, você espatula o leve e ela o pesado. O importante é saber que os dois materiais vão à boca simultaneamente. Nesse caso aqui, ó, eu injeto o material leve primeiro aqui com a seringa, né? Melo um pouquinho o bastãozinho lá na placa de vidro e levo ele, tchup, aqui, ó. A coisa hoje ficou sensível aqui. Desculpa, gente. Aqui, né? Então, ó, leva um pouco do material, mela o bastãozinho lá na placa de vidro no que sobrou, enfia ele aqui, certo? A secretária já está com o material pesado ali, você põe na moldeira e, puf, com o material pesado leva sobre. E espera o tempo de polimerização, a hora que você tira, você enxerga assim, né? Ao contrário, né? Molde não é, a definição de molde não é uma cópia fiel em negativo de uma área positiva? Isso aqui, né? A gente está vendo, os pininhos estão envolvidos. Você não está vendo a ponta dos pinos porque ele está, ou eles estão, envolvidos pelo material de moldagem, ok? Bom, obtido isso aqui, vai vazar o molde, né? Ou você vaza ou manda para o protético vazar. Gesso tipo 4, olha lá, o gesso tipo 4, bonitinho, vazado. E aí ele vai esculpir. Isso é o que caracteriza ser chamado confecção de núcleo de NMF por técnica indireta. A necessidade de se esculpir lá sobre o modelo de gesso. Ele vai esculpir em cera, né? Ou em resina mesmo, dando a forma do núcleo bonitinho. Vai tirar isso aqui e vai levar para fundição ou injeção se for porcelana pura. Vamos lá. Aí, né? Fundiu aqui fazendo a prova no modelo de gesso, né? A prova na boca também, mas aí já em vidro, isso aí foi fundido em porcelana, né? O próprio núcleo, que pode ser feito também, porque se você vai estar com esse conceito de estética para resolver toda essa bagunça feia que estava na boca, então você já vem com a estética de dentro para fora, né?
Não justificava muito colocar núcleos metálicos aí, depois colocar coroas puras de porcelana, né? Então, o núcleo cerâmico já. Ali. Então, vamos ver mais para frente, aqui ainda mostrando escultura. Coelhos em Duralei, né? Lá, ó, acrescentando. Aqui eles no modelo de... Depois disso aqui, depois desse aqui, eles foram cimentados na boca. Foi feito a moldagem, vazado o gesso, e aqui está a cópia. E olha que término cervical, né? Bonitinho. Parece fácil conseguir isso aqui, viu, gente? Mas não é não. Um término cervical bem exposto, explícito. Isso vai garantir uma boa qualidade de adaptação da sua futura restauração na boca do paciente. Tá bom? Então, moldado. Foi feito os copem em alúmina de vidro, né? Para reforçar o interior, que é uma porcelana reforçada, né? Com alúmina de vidro, certo? Provando na boca os copos para ver se está adaptadinho, bonitinho. Agora tá fácil. Agora é só aplicar o material estético que é porcelana. Sim, o passo a passo é o mesmo da técnica direta. A única coisa que nós vamos mudar é porque nós vamos usar o material para moldagem, né? Lá o núcleo já sai moldado em Duralei da boca, não é? Tudo bem? Foi isso mais ou menos que você perguntou, né? Eu puxei minha abinha demais, não é isso? Só diferencia aí. Lá na boca eu ia fazer em Duralei e o protético já ia fundir. Por técnica direta. Por técnica indireta, a diferença é que eu injetei o material de moldagem, eu consegui um molde, o protético vazou o gesso, e ele vai esculpir tudo no modelo de gesso e vai fazer a fundição ou a aplicação da cerâmica aí. Tudo bem? Depois verifique se foi claro. Aí, olha que beleza, aplicada, eu chamo de joias isso aí, né? Porque isso é uma verdadeira joia. Se quebrar, o preço disso aí que a gente paga para o laboratório, né? É danado. Aí, feito isso, foi aplicada as coroas de porcelana, foi aplicada a cerâmica, então sobre aqui em cima copem, em cerâmica, em alúmina de vidro, e aqui sendo aplicada cerâmica, né? Dando aí a caracterização. E o caso finalizado, né? Sai dessa situação para essa, muito mais agradável, né? Tranquilamente. E pode dormir, colocar a cabeça no travesseiro, que vai passar 10 anos e isso vai voltar desse jeitinho, sem mancha nenhuma, né? Sem nada. Essa é a vantagem da porcelana em relação à resina. Aqui foi só para ilustrar para vocês, olha lá, um núcleo esculpido na boca, né? Por técnica direta em Duralei, tá vendo a forminha que precisa dar do preparo. Aqui, olha, 3 esculpidos na boca, tá vendo? A gente tem que se preocupar em cada região da forma do dente em questão, né? Isso aqui está em Duralei, isso aqui vai sair daqui, vai para o protético e ele vai mandar em metal. Olha, não confunda não, né? Esse aqui não vai estar... aqui está encaixando sobre um modelo de gesso, então aqui foi feito por técnica indireta. Ó. Ele fundiu o metal, está encaixando no modelo de gesso e vai voltar para o dentista. E o dentista vai depois cimentar aqui, certo? E aqui mostrando o núcleo direto, né? Ou o núcleo de preenchimento que foi feito em resina diretamente na boca, na coloração dele, né? Esse vai ficar bonitinho assim e esse vai ficar lá na boca desse jeito em metal. Mas o que é feito com maior frequência ainda são esses aqui, com metal. Tá bem? Ok, mas isso hoje, mais modernamente, o pessoal está fazendo muito, né? E tem se melhorado demais. Tem uma técnica aí que eu não vou falar muito, é mais o pessoal da dentística que gosta, mas nós protesistas estamos usando muito. Mas o trabalho maior na técnica indireta vai ser o vazamento do gesso? Não, eu acho que não, ué. O trabalho maior eu acho que vai ser a moldagem na boca, que não é tão ruim assim, né? Ela de todo jeito, ela é menos trabalhosa do que a moldagem em Duralei, tá? Percebe-se só que, se vocês forem ver aí na literatura, os resultados em termos de qualidade de adaptação dos núcleos confeccionados por técnica direta são melhores do que por técnica indireta, a qualidade de adaptação. Mas é fácil entender isso, porque isso é fácil entender. Olha só, acompanha o raciocínio. O por técnica direta, ele já sai daqui, puff, direto para o processo de fundição. Agora, esse aqui, material de moldagem, as distorções dele na boca, vazamento do gesso, as distorções do gesso,
Processo de escultura em cera primeiro, distorção, fundição. Então, né, são algumas alterações que podem dar nessas fases e aí automaticamente ele chega aqui diferente daqueles que foram obtidos por técnicas diretas. Ficou claro aí? Não ficou confuso não essa última ideia? Por isso que os núcleos, sempre que possível, se você puder moldar um núcleo por técnica direta, é mais trabalhosa? É, mas a garantia de adaptação dele é superior aos núcleos confeccionados por técnica indireta. Também não é por isso que você vai abortar, nunca vai fazer um núcleo por técnica indireta. Dá para trabalhar também, mas você deve estar ciente que melhores resultados você obtém por técnica direta, tá bem? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para ver essas mensagens. Muito bem, Brian. Brian, né? Brian, quando que eu faço opção? Sidney, eu faço a opção quando eu estou com mais pressa, né? E eu tenho uma variedade de situações, eu faço a opção por núcleo moldado por técnica indireta. Mas eu vou te dizer, de cada 10, para ser otimista, 1 eu faço por técnica indireta. Eu prefiro, mesmo sendo assim, ó, aqui legal. Se você quiser moldar esse caso aqui de 3 por técnica indireta, você vai ver que é mais rápido para você moldar, né? Porque isso aqui, moldar 1 a 1, depois colocar provisórios, olha que sessão demorada, sessão clínica, né? Se fosse por técnica indireta, você já moldaria os 3. Então é muito mais tranquilo. Então, quando você está diante, normalmente a gente percebe isso. Quando você está diante de um número maior, você poderia optar pela técnica indireta. Mas o que eu percebo, sinceramente falando para vocês, é o dentista mais preguiçoso, ele molda por técnica indireta, porque é menos trabalho para ele, o protético depois faz o resto. Tudo bem? A outra técnica ela é mais trabalhosa, mas eu gosto mais porque ela me dá uma certeza maior. Tudo bem? Normalmente o mais preguiçoso, vou moldar esse trem com material de moldagem, que eu já fico livre, já ponho o provisório, rapidinho ele faz, né? Eu vou assim, quanto tempo eu levo? Eu levo se esse paciente estivesse pronto para moldar agora, por técnica indireta, um dente, um elemento, para eu moldar por técnica indireta, para eu moldar ele e eu instalar o provisório e mandar ele, se o provisório estivesse pronto, tá bom? Para eu fazer esse procedimento, eu levaria 15 minutos, eu consigo fazer isso em um dente. Se eu, no mesmo caso, na mesma situação, se eu for fazer um por técnica direta, uns 40 minutos, 45 minutos, eu levaria para fazer. Tá? A gente fazendo rápido, para moldar ele, dar o acabamento, depois cimentar o mesmo provisório, só para você ter uma ideia. Tá bom? Acho que deu para ter uma ideia legal, né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Aqui mais um casozinho, mas nada muito a declarar, de um premolar por técnica indireta. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar para vocês, né? Obtendo o núcleo, aí é uma situação diferente de um premolar. Depois ele prontinho. Depois a coroa pronta, né? Mas aí, não tem muita coisa não. A sequência é a mesma. Desobturação, moldagem e colocação, né? Que horas são? 16h20. Nós vamos terminar. Pessoal, para a próxima aula, hoje é terça, com certeza, lá nas semanas, se você for ver, acho que nós estamos na terceira semana, né? Entrando na terceira semana. Pode estar incoerente o que eu coloquei, porque eu achei que essa aula de núcleo eu daria em uma aula. Você vê que eu estou usando já 2 aulas. Então, é uma situação diferente, onde a gente está se adaptando. Mas não se preocupem, a gente vai assim para ir mais devagarinho. Então, fiquem atentos que a sexta-feira deve ser exame do paciente. Lá pode estar incoerente a informação, tá? Mas a próxima aula que eu vou dar para vocês é exame do paciente, tá? Que eu gostaria de dar essa aula antes, mas eu deixo um pouquinho para frente, porque aí vocês já estão entendendo alguma terminologia, certo?
E depois do... Na verdade, a sequência do núcleo aí seria coroas provisórias, o que nós vamos fazer em cima do núcleo. Mas eu preciso encaixar essa aula no exame do paciente, visto que o ideal é que ela fosse a primeira, mas não gosto. Quando ela é a primeira, eu acho que eu sofro muito e vocês, porque vocês não sabem o que é Coppen, não sabem o que é término cervical, não sabem o que é um chanfrado, então aí fica mais difícil usar essa terminologia, tá bom? Bom, pessoal, presta atenção. Para fazer os núcleos em dente anterior, nós matamos aí. Nos dentes posteriores, todo mundo aí, quem estiver dormindo, acorda agora, que é informação para questão de prova. Nos dentes posteriores, eu vou seguir a mesma técnica. Claro que a complexidade vai ser um pouquinho maior, porque é um dente que tem várias raízes. Mas a maioria dos casos dará para eu resolver confeccionar um núcleo pela técnica de núcleo simples. Tá vendo que aqui na tela está escrito núcleo dividido ou bipartido? Não é esse. Esse é uma outra situação que eu só vou mostrar, mas nós não vamos fazer, visto que vocês não fazem frequentemente esse aqui. E o outro, sim. O outro vai ter muitas situações para você fazer, né? No dia a dia e na clínica escola nossa. Então, nos dentes posteriores, eu posso resolver quase que 98% das situações com um núcleo simples. Para que eu vou fazer esse aqui que é tão difícil e mais complexo? Então não precisa. E não tem resultado negativo por isso. Só que eu preciso prestar atenção. Nos dentes posteriores, nós vamos selecionar algumas raízes específicas como raízes principais, para eu fazer essa desobturação dos 2/3. Por quê? Porque devido às raízes apresentarem divergências... Como é que eu faço 3 raízes aqui, hein? 3, né? 3 raízes divergentes. Não tem jeito de eu desobturar as 3, né? Eu vou desobturar uma. E aí é o pulo do gato. Para os dentes superiores, atenção, eu vou selecionar na maioria das vezes a raiz palatina dos molares. Raiz palatina. Ela, então, eu vou desobturar os 2/3 e uma das outras raízes eu vou desobturar 1 milímetro, 2 milímetros. Só para impedir que o núcleo gire. Na raiz pequenininha ele fica um cotoquinho, né? Pequenininho, um pininho. E na outra, os 2/3. Tudo bem? Não sei se deu para fazer aqui. Fazer mímica aqui é terrível. Mas na figurinha vocês vão ver bem. Uma raiz vai ficar pequenininha, o núcleo, e a outra longa. Certo? Para os molares superiores, raiz palatina. Para os molares inferiores, raiz distal. Então, essas são com frequência as raízes. Claro que um caso ou outro, muito raramente, vocês vão encontrar nesse dente superior, às vezes, uma outra raiz que esteja melhor, mais ampla e mais longa do que obrigatoriamente a palatina. Aí eu vou usar ela. Vou sair fora. Mas o que é o nosso protocolo e o carro-chefe, se vocês forem observar a maioria da literatura, é assim, tá bom? Palatina dos superiores e distal dos inferiores. Portanto, se cair em prova a confecção de um núcleo em um dente inferior, quem não me citar a raiz perde toda a questão. Tem que citar a raiz certa, a raiz distal, no caso inferior. Tudo bem? Tudo bem, então para os dentes superiores e os inferiores, nós vamos fazer assim, vamos seguir o mesmo trajeto, né? O mesmo protocolo, preparo do remanescente, raio-x, preparo do remanescente, desobturação de 2/3, 1 milímetrozinho da outra, enfim, preparar o bastãozinho, lubrificar, fazer a porção radicular primeiro, depois a coronal. Aí na coronal vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu vou procurar dar a forma do molarzinho do dente em questão, do molar ou do pré, né, em questão, certo? E, enfim, vou fazer tudo dessa maneira. Porém, terá algumas situações de dentes que as raízes são divergentes e curtas, aonde eu tenho que usar mais de uma raiz. Aí eu caio nessa situação aqui que a tela está me mostrando no slide. No núcleo bipartido ou dividido, que nós não vamos fazer. Eu só vou mostrar alguns slidezinhos aqui. Se alguém quiser fazer um dia, por curiosidade, na clínica, numa clínica que eu estiver junto, eu topo de primeira. Eu gosto desses desafios, beleza? Dizem que a gente tem que falar para o aluno aquilo que faz, né? E pode ter certeza, o que eu falar aqui para vocês, vocês podem me chamar que eu faço. Eu falar que faço, faço.
Tá bom? Então, alguns acham muito difícil fazer, mas a gente dá um jeitinho e faz sim. Eu gosto dessas coisas assim, ok? Então, núcleo metálico fundido, núcleo dividido ou bipartido para as raízes divergentes. Como é que isso vai acontecer? Eu vou fazer o preparo do remanescente como nos outros casos, desobturação dos condutos. Eu posso desobturar os 3, 2, porque eu vou usar mais de um, certo? Então, eu vou desobturar aqueles que eu elegei. Prova do pino, do bastão, vedamento dos condutos paralelos, né? Porque primeiro eu começo a moldar o que estiver mais divergente. Vou lubrificar, preenchimento do conduto divergente, tá vendo aqui no passo 7? Colocação do pino no conduto divergente, aqueles mesmos cuidados, né? Só que eu vou confeccionar metade dessa porção primeiro, coronal, no dente posterior, e depois a outra. Ele vai funcionar com um sistema macho e fêmea, de encaixe, né? Um sistemazinho de encaixe nós vamos criar nele. Vamos para as figurinhas, que fica mais fácil? Mas é poucos slides, é 3, 4 slides só. Por que não está passando aqui? Beleza, olha só. Olha o caso aí, então, né? Então, o conduto que era mais divergente aqui, no caso, era esse, ó, né? Que está mais para distal aqui, ó. Então, está em Duralay, já confeccionado, para a gente não passar aquele espaço e não ficar tempo. Agora, perceba que no interior dele tem uma cavidadezinha. A gente fez essa cavidade que ela vai funcionar como uma fêmea, um sistemazinho de encaixe. A outra porção que nós vamos confeccionar aqui, ela vai obrigatoriamente encaixar aqui. Porque no processo de cimentação, lá no final, ele vai se tornar uma coisa só. Só nessa fase que ele será feito dividido, bipartido. Mas a hora que ele vier fundido, vem as duas partes, portanto, eu só vou cimentar a hora que vier as duas partes concluídas, né? Então, eu vou cimentar primeiro essa porção distal, a que tem a fêmea, e depois eu cimento o machozinho, né? O contrário não dá. Tudo bem? A literatura descreve o seguinte: eu faço a porção distal então, do conduto divergente em Duralay, mando fundir, mando o protético fundir, demora um pouco mais, então uma sessão a mais. Ele vai mandar em metal. Vindo em metal, eu posiciono ela em metal aí e vou partir para a escultura da porção mesial. Tá vendo aqui? Veio em metal. Normalmente eu já tento fazer tudo junto. Dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque se eu moldar essa porção aqui e essa estiver em resina, é mais trabalhoso você conseguir fazer com que essa parte não venha grudar, unir, né? Na hora que tiver em resina, dá para entender? Se ela tivesse em resina e eu colocar essa outra mole aqui, mas existem uns macetezinhos que a gente consegue, a gente isola, coloca a resina mais durinha, vai fazendo devagarinho, dá um pouquinho mais de tempo, mas normalmente eu já moldo as duas partes, mas a sequência correta, o protocolo descrito na literatura é assim, nós vamos seguir assim se eu perguntar alguma coisa em prova. Primeiro faz essa porção, onde você fez um preparo aqui, né? Esse preparo a gente chama de calda de andorinha. Prepara no interior da resina, depois ele vem em metal reproduzido, né? Agora ficou fácil, eu coloco o metal aqui, a resina não adere no metal, isolo, por precaução, o metal, faço a outra porção. Vou mandar fundir essa porção. A hora que tiver fundida, aí eu venho com os dois e cimento. Presta atenção que eu não cimento essa nessa sessão. Ela só me ajudou no apoio aqui para eu fazer a porção faltante. Eu guardo ela na gaveta, mando o protético fundir essa outra porção. A hora que retornar, aí sim eu faço a cimentação das duas, levando a porção fêmea primeiro e depois o machozinho. Depois, olha, você observa uma coisa só, né? Essa raiz aqui poderia ter ficado mais longa, poderia ter vindo até aqui. Isso foi foto que a gente tirou, né, do livro do Pegorá, tá vendo? Mas poderia vir até aqui, não tem problema nenhum. Só não daria para fazer núcleo simples. Um núcleo sozinho, concorda? Se essa raiz tivesse, para eu fazer a moldagem, estivesse até essa altura, ela não sairia, porque as duas estão divergentes, né? Então não daria. A maioria dos dentes são divergentes posteriores, por isso que a gente deve decidir em fazer um núcleo simples. Aqui foi feito só por efeito didático. Eu poderia ter feito núcleo simples aqui? Poderia, tranquilamente. Para que filosofar? Gente, um núcleo simples, se ficar com essa raiz desse tamanho, esse núcleo no interior da raiz, e essa aqui até menorzinha que essa, não sai mais nunca. Pode amarrar uma carreta e puxar isso aí, sai o dente junto. Mas o núcleo sair, não sai.
então eu não preciso fazer o meu núcleo dividido. Até porque você vai ter condição, será, de cobrar do paciente, olha, eu vou fazer na sua boca aqui um núcleo dividido. Então o núcleo normal é 250, isso aqui é 500, tá bom? Não justifica, né? Você vai perder tempo, se funcionasse melhor, se tivesse maior longevidade, opa, estava assinando embaixo. Mas só naquelas situações que as raízes forem curtas, né? Porque aí às vezes os 2/3, o braço de resistência vai ficar menor, aí sim você tomar essa decisão de usar mais de uma raiz, aí por questões mecânicas, mas não por boniteza, né? Boniteza é danada. Certo? Mas aqui mostrando outra figurinha de uma outra, tá vendo? Ele perfuradinho ali, ó, tá encaixando primeiro essa parte, aí ele encaixa sobre a outra, ó, mas mais ou menos raízes do mesmo tamanho. Os condutos, né, foram desobturados. Tudo bem? Eu acho que era isso, gente, que a gente tinha para finalizar os núcleos. Então prestem atenção, porque na próxima aula, que seria... Por quê? Porque quando eu colocar os meus núcleos na boca do paciente, como é que eu mando? Um dente posterior, às vezes até você negocia. Eu acho o fim da picada você mandar sem provisório, mas gostei, já quero fazer isso. Vamos fazer junto, não, eu faço com o maior prazer. Eu adoro quem chega cobrando e quer aprender as coisas, viu? Principalmente em clínica. Né? Não dá muito trabalho também não, tá bom? Mas eu gosto sim desses desafios. Outro conduto que eu optar além de distal... Não consegui lembrar, peraí um pouquinho. Gente, é momento agora de tirar essas dúvidas, né? Porque fica dinâmico. Às vezes a dúvida sua é dúvida de muita gente. O que o Brian perguntou aí. O outro conduto que eu optar, além da distal, por exemplo, nos molares inferiores, tem alguma preferência? Não. Você pode, inclusive, fazer os 3. Isso que eu falei. Pode ser um dos... Normalmente a gente seleciona, Brian, o de maior calibre. Fica mais fácil para você trabalhar. Se de 3 condutos você vai usar só 2, utilize os de maior amplitude e comprimento. Vai ficar mais fácil. Mas posso usar os 3? Pode. Não tem problema nenhum. Tá bom? Acho que tem mais alguma dúvida aí, gente? Se tiver dúvida, vá perguntando, senão eu vou organizar a chamada e aí na próxima aula a gente faz esse exame de paciente. Deixa eu só pegar o celular que está na mesa aqui. Tá tranquilo aí? Todo mundo entendeu ou ninguém entendeu nada? Gente, vocês, eu acho que percebem a cada dia que a gente caminha um pouco mais que a prótese é a disciplina dos detalhes, né? Muito detalhezinho, tá bom? Mas não apavora não, que no final tudo dá certo. Aí. Vamos fazer a chamada então? Tudo bem? Adrian Francisco e Amanda Mello. Amanda Quirino e Ana Caroline. Ana Clara e Ana Laura. André Ferreira e Andressa Aparecida. Ana Flávia e Bianca Alexandre. Bianca não, né? Brian e Karina. Caroline Terra e de Jéssica. Que sobrenome difícil, Noronha. Eduardo Vieira e Gabriela de Miranda. Giovana Figueiredo e Grace Lane. A Grace Lane, o nome dela dá uma cambota na língua da gente aqui. A língua tropeça aqui, quase cai. Guilherme Santos e Yasmin. Igor Vilas Boas e Isabela Oliveira. Isadora Silveira e Yuri. Jonathan e Jussara. Karine e Kelly.
Laís e Larissa Costa. Letícia Andrade e Letícia Aparecida. Letícia Cristine e Letícia de Jesus. Lívia Soares e Luana Rambaldi. Lucas Nunes e Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu não vi. Marina Furtado e Marta Caroline. Matheus Pereira e Pablo Eduardo. Sara e Sebastião. Taline e Tainara. Dupla caipira. Cadê a Taline? Tainara, ok. Tabata e Wesley. Cadê a Tabata? É Tabata mesmo, né? Tabata Larissa? Não tá por aí? William. Beleza. Tô percebendo um pouco mais de ausência. Pouca, né, hoje. Pelo que eu percebi aqui, 2. Mas sexta-feira, viu, gente? Tô preocupado ainda, tá bom? Procurem comunicar os colegas aí pra... A Isabela Regina? Pulei, Isabela? Será que tá aqui? Isabela Regina... Sim, Isabela, mas eu não coloquei. Então eu também pulei aqui no quadro que eu não coloquei falta, não, tá? Laís Cristina de Ávila, tá. Isabela Regina. Não, mas eu não tinha colocado falta, não, tá bom? Tudo bem por aí? Então até sexta-feira, então, pra gente. Eu quero perguntar 2 coisas que. Pode perguntar aí, Brian, tranquilo. Então, vamos aproveitar o tempo. Deixa eu só tirar que tem uma coisa aqui que eu não estou conseguindo ler. Deixa eu fechar minha página um pouquinho mais, que o pessoal vai saindo aí. O núcleo metálico fundido é diferente. Nada a ver, tá? Olha bem lá no YouTube, direitinho conforme a gente falou, o núcleo metálico fundido é fundido. O de preenchimento e o sobrenúcleo são diferentes. O sobrenúcleo, na verdade, o núcleo de preenchimento hoje, lembra que eu falei? Ele recebe, é o mesmo núcleo o sobrenúcleo. Porém, o que eu percebo é que a terminologia usada para sobrenúcleo obrigatoriamente tem que ter um metalzinho provisório embaixo de um núcleo provisório que existia antes. Quando você reveste esse núcleo que era provisório, que existia ali antes, como qualquer material, a gente chama de sobrenúcleo. Que na verdade é a mesma coisa que preenchimento, né? Essa terminologia é danada. Tanto que hoje se você for ver na literatura, não aparece sobrenúcleo. E o gel de preenchimento você usa mais esses pré-fabricados estético, fibra de vidro, mas pode usar um de metal, por exemplo, um de titânio, revestir ele de resina, ele vai ser um núcleo de preenchimento também, tá bom? Então eu vou ver se eu não procuro colocar isso em prova para não gerar bagunça, sabe? A gente cobrava isso de maneira separada, que era a definição de sobrenúcleo, mas não existia núcleo de preenchimento. Todo mundo resolvia dessa maneira e encontrava núcleos provisórios, só encontrava esses. Um núcleo que é provisório, colocava ele provisório e depois revestia ele, transformando num núcleo definitivo. Aí era chamado de sobrenúcleo, tá? Eu vou fazer o possível para não cobrar. Se eu cobrar, vai ser o de preenchimento. Que qualquer núcleo que você posicione diretamente lá na boca e coloque resina, principalmente que é o material de eleição, resina ou é o número de vidro, mas na maioria das vezes, resina, que você põe para dar o preparo, a forma de preparo, nós vamos chamar núcleo de preenchimento, seja ele no dente anterior ou posterior, tudo bem? Eu vou me preocupar em tirar 2 terços, olha.
Teoricamente, se eu tiro 2/3 de 3, fica 1/3, mas às vezes vai um pouquinho mais. Às vezes você precisa tirar, às vezes o seu do comprimento da raiz, né? A raiz às vezes é curta, então fica menos. O que é importante, mais importante do que sobrar 1/3, não precisa. Muitos alunos fazem essa confusão. Tem que ficar 1/3? Não. O que tem que sobrar é de 3 a 5 de material obturador. 3 a 5 milímetros. Tudo bem? Essa é a regra básica, tá bom? Que vai mais ou menos coincidir com essa situação. Mas o que é melhor é você explicar dessa maneira. Toda desobturação, o braço de resistência que é representado pelo núcleo, por essa partezinha aqui, né, que está para dentro, deve ocupar 2/3 da raiz, no mínimo. Mas, obrigatoriamente, eu tenho que ter sobrando, no mínimo, são quantidades mínimas, pode sobrar mais, 2 a 3 de material endodôntico, né? Vai funcionar aí como rolha apical, né? Não, você não vai limpar, você vai obturar tudo, né? Toda vez que você for fazer um núcleo, Brian, ele tem que estar obturado tudo, para aí você desobturar. A não ser que você mandou para um colega endodontista e no momento da obturação ele corta, já corta nos 2/3, né? Não, eu não sei se eu estou entendendo o teu raciocínio, mas pelo que eu estou entendendo é que você está pensando que eu só vou obturar então 1/3 é o suficiente. Não. Mesmo dentro, você sabendo que vai fazer o núcleo, você obtura tudo e depois remove 2 partes. Deu para entender? Ok?